Beleza, tô aqui para apresentar um depoimento de um cara, porra, super fera, que é um grupo de estudos ali super ativo, né, o grupo de estudo do professor Christian Azevedo, né, ele é auditor fiscal do Rio Grande do Sul, né, e também professor de macroeconomia, de auditoria, de outras matérias atinentes à área fiscal. Né, o cara vem desenvolvendo um trabalho muito grande, foi por vários pedidos para que ele desse depoimento, e ele, né, deu o depoimento, até se estendeu no seu depoimento de tanta emoção e satisfação em poder ajudar todos aqueles que estão na sua preparação. Então, segue aí o vídeo do professor Christian. Obrigado, Christian. Um abraço, galera. Então, a convite do meu grande amigo Jefferson Rosa, eu estou aqui também no canal dele para contar para vocês um pouco da minha história de como eu me tornei um auditor fiscal. Bom, se a gente for retomar realmente a origem de tudo isso, a gente pode até começar a contar a história da nossa vida, né? Porque ser um auditor fiscal, para a maioria das pessoas, grande maioria, significa realmente uma mudança de vida, né? Uma mudança da água para o vinho. Bom, mas eu vou tentar ser resumido aqui e contar os principais pontos. A minha história com os concursos começou lá em 1998, eu tinha 18 anos, recém entrando na faculdade, e sempre acompanhei minha mãe, que já era não digo uma concurseira, mas ela tinha feito alguns concursos e eu andei assistindo algumas aulas com ela nos cursinhos que ela frequentava. Bom, minha mãe hoje ela é professora do estado, sim, passou no concurso público, mas não seguiu essa vida de concurseira. Mas, enfim, o que importa aqui sou eu, né? E em 98 fiz o meu primeiro concurso para oficial escrevente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Fui muito mal, porque não tinha ideia nenhuma de como se estudava para um concurso. Eu cometi o erro de ser como é que eu vou dizer, ter excesso de confiança. Achei que não precisasse estudar tanto, era um concurso de nível fundamental. Não, fundamental não, nível médio, oficial escrevente nível médio. E acabei indo pior naquilo que eu achava que eu era melhor, que era a prova de português. Bom, desde lá, não preciso entrar muito em detalhes, mas aquilo me traumatizou de uma forma que eu estudei português tanto depois que, a partir de um certo ponto, eu não precisava mais estudar português para fazer as provas do concurso público. Meu cargo mesmo, concurso de 2006 para auditor fiscal, eu não estudei para português, né? Me dei a esse luxo. Bom, continuei fazendo alguns concursos. Deixa eu só me lembrar aqui, oficial. Depois eu fiz o concurso para operador de microinformática no Tribunal de Justiça em 1999, no ano seguinte. Nesse eu estudei um pouco mais e consegui passar, né? Fui chamado e fiquei trabalhando no Tribunal de Justiça até 2005, isso, quando eu fui para a Secretaria da Fazenda como técnico. Mas esse concurso de técnico, na verdade, eu fiz ele foi em 2001, uma greve que teve da universidade aqui, no Rio Grande do Sul. E aproveitei a greve, estudei bastante. Me lembro que gabaritei matemática financeira. Para mim aquilo foi o máximo, né? Então eu consegui ver bem o meu avanço, né? Conforme eu ia estudando mais, melhores resultados eu ia obtendo, né? Foi bom aquele tombo inicial para eu perceber o quanto eu podia avançar, quanto eu poderia ir para frente. Então continuei, fiz mais alguns concursos, né? E fui assim afiando a machadinha, fui aprimorando meus métodos de estudo. E fui conhecendo as bancas, isso é muito importante, né? Por isso que é fundamental não desistir, né? Porque se desistir, significa assumir uma derrota para a parte da luta que você está mais preparado, né? No início é normal a gente ter tombos e não conseguir. Bom, mas foram me chamar nesse concurso de técnico somente em 2005, foi quando eu saí do tribunal. Diversos outros concursos fiz também, aí comecei a passar cada vez mais, aí eu só passava, e comecei a ser chamado e pude até abrir mão de alguns, né? Bom, eu fui para a Secretaria da Fazenda como técnico do Tesouro do Estado na época, hoje é técnico tributário da Receita Estadual. Em 2005 estava lá eu muito bem
acomodado, né? O salário era relativamente bom, então eu tomei para mim assim, olha, estudei demais para concurso, eu falava isso para os meus amigos, estudei demais para concurso, há muito tempo estudando, não quero mais, então eu vou me acomodar como técnico, e assim vai ser a minha vida inteira. Mas aí tinha um papo lá de que ia sair o concurso para agente fiscal do Tesouro do Estado, esse era o nome do cargo na época. Ia sair o concurso e muita gente falando nisso, que fazia muito tempo que não tinha concurso, mais de 10 anos, então eles iam chamar muita gente, né? Mas eu sempre ouvi aquilo e, pô, estudar de novo, não, sabe, quero descansar. Mas aí de tanto eu ouvi, eu sei que eu clareou a minha mente de um jeito que poxa, quem sabe eu me dedico um pouquinho mais, alguns meses mais, e mudo de vida realmente, né? Um salário bem mais alto, um cargo de muito maior importância. Daí pensei, vou estudar um pouco mais, porque afinal vai que essa seja uma oportunidade única mesmo, que depois não tenha mais concurso com tantas vagas. E estudei como nunca, né? Para este concurso eu abri mão de coisas fundamentais para mim, né? Eu vou dizer para vocês aqui bem sinceramente, eu separei da minha esposa porque ela não aguentou a minha carga de estudos, né? 2 meses antes da prova eu tinha licença prêmio, tirei 1 mês de licença prêmio. Licença prêmio de assiduidade aqui no Rio Grande do Sul a gente ganha a cada 5 anos 3 meses de licença prêmio. Agora mudou, tá para mudar a lei, não vai ser mais dessa forma, vai ser para qualificação. Mas enfim, então tirei 1 mês de licença prêmio, mais 1 mês de férias, fiquei 2 meses inteiramente focado para o concurso. Claro que eu já estava estudando antes, fazendo cursinho preparatório, né? Cheguei a fazer 2 cursos preparatórios e usando toda a minha experiência já em estudar para concurso. Bom, mas nesses 2 meses eu estudei, sério pessoal, 10 horas por dia. Eu fazia isso, eu acordava, dormia, respirava. Quando eu estava comendo, todo o tempo era concurso, eu não tinha mais tempo para minha esposa e a gente acabou se separando. Isso realmente aconteceu. Depois a gente voltou, tá? Mas assim, ela não voltou porque eu passei no concurso, né? Ela, na verdade, a gente se separou quando eu já tinha passado no concurso, já sabia que estava dentro, e aí a coisa veio acumulando e ela não aguentou, daí a gente se separou. Mas aí depois a gente voltou e estamos juntos até hoje. Gente, mais uma história de superação que eu quero passar para vocês aqui é que neste tempo eu fui síndico do meu prédio. No tempo que eu estava estudando para o concurso, eu fui síndico do meu prédio e vou dizer para vocês que eu traumatizei, nunca mais quero ser síndico na minha vida, porque eu tinha uma vizinha que ela morava em cima do meu apartamento, tomara que ela não assista esse vídeo, tomara que nenhum familiar dela assista esse vídeo, ela morava acima do meu apartamento e ela assistia a TV, ela era surda, então ela ouvia a TV muito alto, só que ela dormia com a TV ligada, essa televisão passava a madrugada inteira ligada, e a acústica do nosso prédio era terrível, então eu não conseguia dormir, e eu precisava dormir para poder estudar. Bom, eu como síndico e ouvindo as reclamações dos demais moradores, eu multei essa senhora, depois de várias tentativas de conversar com ela, eu multei. Quando eu fiz essa multa para ela, ela enlouqueceu, ela quebrou o portão do prédio, ela começava a fazer despacho, né, macumba, né, jogava na porta das pessoas, principalmente na minha. Como eu morava no térreo, eu tinha um pátiozinho, então ela jogava coisas pela janela, caía no meu pátio. Ela começou a criar uma galinha dentro de casa, assim, ela criava uma galinha dentro de casa, certamente para fazer um despacho para mim. Assim, N histórias dessa senhora perturbando nossa vida. Tinha bate-boca e ela martelava no caso, no meu teto, né, no chão dela. E o que aconteceu é que ela acabou me processando, né? Eu também processei ela, porque por calúnia e difamação, mas ela me processou e como ela estava no Estatuto do Idoso, esse processo ela teve um tratamento especial. O que aconteceu, e eu nunca agredi ela de forma nenhuma, nunca fui desrespeitoso de maneira alguma, ela inventou uma história lá. O que aconteceu é que isso poderia prejudicar a minha posse no cargo, porque eu não poderia estar respondendo a nenhum processo, a minha ficha tinha que estar limpa.
Era um dos requisitos do edital. Bom, o que aconteceu? Que eu, depois de saber que eu tinha passado no concurso, eu fui até o fórum, atrás desse processo, falei lá no cartório, pela lei eu tinha verificado que era 60 dias para entrar com a representação da continuidade, eu falei para ele que tinha passado esse prazo, que ele não poderia arquivar. Ele concordou, realmente, o oficial do cartório, realmente passou o prazo e tal, e vou arquivar, tá? Ou então encaminhou para o juiz arquivar. Eu sei que eu consegui a ficha ali para poder assumir. Imagine o desespero, né? Gente, eu ficava no cursinho, a minha esposa em casa sozinha, me ligando no meio da aula do cursinho, assim, Cris, vem para casa, pelo amor de Deus. Estão batendo na porta aqui do apartamento, vão derrubar a porta. Era o filho dessa senhora, que a senhora certamente contou uma história para ele, porque ela não era só surda, ela tinha problemas sérios de depressão, sei lá, ela não estava bem. E o filho dela comprava as histórias dela e ia lá querer botar a porta abaixo e bater em mim, sei lá o que ele queria fazer, né? Graças a Deus que eu tinha vizinhos que ajudavam a gente lá, então uma das vizinhas foi lá e acalmou ele. Mas enfim, um estresse danado, né? E eu comecei a fazer o quê para poder estudar? Eu saía de casa. Então eu saía de casa e ia lá para a biblioteca da URGS, na nossa Universidade Federal aqui. Ficava na economia, mais na economia e no direito. Até na administração eu já cheguei. E eu, com o tempo, eu percebi que isso era muito bom, porque eu tinha acesso a vários livros de altíssima qualidade. Aquilo me ajudou muito nos estudos, né? E eu poderia gravar um vídeo bem maior, já estou passando muito do tempo aqui, falando para vocês como eu fui aprimorando o meu método de estudo. Isso é bem interessante, valeria muito a pena. Mas, gente, vamos para o concurso. Então, eu fui fazer a prova. Eram 2 dias de prova. No primeiro dia, a primeira prova, no bloco 1 já, se eu não me engano, eu peguei a prova de economia, né? E a prova de economia não foi só para mim que foi difícil, hoje eu dou aulas de economia, mas ela foi um massacre naquela época. Economia e finanças públicas. Dizimou muitos candidatos, muitos concorrentes ficaram para trás. Foi um massacre, realmente. Eu tinha inventado, antes disso, né, de comer num restaurante diferente no dia da prova. A prova começou numa tarde, depois era manhã e tarde do outro dia, do domingo. Se não estou enganado. E aí eu inventei de comer num restaurante diferente. Não façam isso, não como nada diferente no dia da prova, ou algum dia antes. E eu passei muito mal mesmo. Na hora da prova, assim, aliás, foi sábado de manhã e de tarde, domingo de manhã ou à tarde, agora não estou bem lembrado. Então, no dia anterior eu comi algo diferente, foi na sexta-feira anterior. Então eu passei muito mal no intervalo, eu estava assim, próximo do meio-dia, no intervalo da prova, eu estava suando frio, quase desmaiando, quase vomitando na aula. E porque assim, a comida não tinha nada de estragado, mas como eu estava muito nervoso, muito apreensivo, tudo aquilo, né, mexe muito com o estômago, com o aparelho digestivo da gente. Então isso é uma grande recomendação, tá? E aí eu saí correndo da aula, porque eu precisava ir pro banheiro, né? Aí eu saí correndo, a PUC tem uma avenida muito grande aqui em Porto Alegre, que é a Ipiranga, então eu fui a 1000 correndo lá, passei a passarela, fui pro outro lado, cheguei no outro lado, e tinha um restaurante do hospital da PUC. Aí quando eu cheguei lá, eu não posso comer qualquer coisa, né? Eu preciso de uma sopinha. Quando eu cheguei lá, tinha uma sopinha claro que antes disso eu fui ao banheiro. E graças a Deus o banheiro estava limpo, o vaso sanitário parecia de ouro para mim, tá? Mas aí eu saí do banheiro, eu preciso de uma sopinha. E eu cheguei e tinha sopinha de capalete. Deus estava comigo nesse dia, só podia. Bom, gente, aí voltando, eu fiz a fatídica prova de economia, que dizimou muita gente. Quando voltei para casa à noite, no final da prova, no sábado, eu tinha certeza absoluta de que eu tinha rodado, por causa de economia. Mas assim, certeza absoluta. Eu cheguei em casa, me lembro que minha esposa estava em casa e estava o meu sogro. E eu falei, não vou no outro dia. Por quê? Por quê? Porque já rodei, não tem por que ir. Sabe aquele desânimo quando bate assim, forte? Aí o meu sogro, me lembro muito bem que meu sogro falou assim, não, cara, vai, mesmo que tu tenha rodado, vai lá, vai que tu tenha conseguido, né? Mas eu tinha certeza que eu tinha rodado, tinha ido muito mal. Mas eu fui, gente, e hoje eu estou aqui como auditor fiscal, porque eu acertei
fiz o mínimo em todas as disciplinas, né? O meu estudo, o meu esforço deu resultado. Fui um dos 13, vejam bem, de 100 vagas, somente 13 passaram sem recurso. Eu fui um dos 13 que entrou sem recurso. Depois eles anularam mais 12 questões e mudaram o gabarito para passar apenas 49 de 100, para ter ideia como foi difícil o concurso. E no fim, a economia, eu tive uma das melhores notas, né? De 20 questões, economia e finanças públicas, de 20 eu fiz 14. Então, gente, às vezes a gente se deprecia, se coloca para baixo, ou às vezes a gente se coloca muito para cima. O mais importante é acreditar em si, mas correr atrás para que essa crença em si se torne realidade. Tá? Então, virei um auditor fiscal, a minha vida mudou completamente, né? Tive a oportunidade de ter experiências que eu nunca poderia com a vida que eu tinha antes. No meu casamento eu casei muito cedo, casei com 18 anos, tive muita dificuldade, 18 anos, desculpe, com 22 anos, minha esposa tinha 18, tive muita dificuldade, o meu salário era baixo no Tribunal de Justiça, né? Nós juntos a gente conseguiu avançar muito. Então, gente, é isso, eu acho que a minha história pode ser resumida dessa forma, era para ser 5 minutos, acabaram sendo 15. E hoje eu estou aqui, deste lado, né, tentando ajudar vocês aí a passar em concurso, tá? Muito obrigado pela paciência, espero que tenham gostado dessa breve história. A gente pode detalhar aí em mais alguns vídeos essa historinha engraçada, né? Para a minha aprovação no concurso, tá bom? Um grande abraço aí para vocês, um abração, meu amigo Jefferson Rosa. Tamo junto, tá?